Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero muito que todos estejam bem. Espero que a aula de ontem, né, tenha sido muito proveitosa para vocês. Hoje nós vamos dar continuidade lá na página 81. Ontem nós vimos na página 79 e 80 as regrinhas, né, do S ou Z, né, e um pouquinho da página 81 também, que eu estava olhando aqui agora. Então a gente viu as regrinhas de quando usar o S, de quando usar o Z. Se ficou com alguma dúvida, sexta-feira nós temos aula ao vivo, ok? E aí a gente tira todas as dúvidas aí da semana, ok? Pessoal, então lá na página 81 da apostila, hoje nós vamos dar continuidade, hoje nós vamos ver a regrinha do mesmo que som, grafia diferente do uso do G e do J, ok? Provavelmente nós vamos começar pelo uso do G ou da letra J e depois do G pela ordem aqui da nossa apostila, ok? Então, nós vamos fazer aí, então, todos os exercícios juntos, bom? E vai dar uns 8 ou 9 exercícios. Hoje na aula, por conta justamente da semana de atividade diagnóstica, não deixei tarefa para que vocês tivessem mais tempo à tarde para estudar para as outras disciplinas, tá bom? Então, vamos lá. A Pro vai compartilhar a tela aqui. Espera só um pouco. E para que nós possamos dar início, então, à nossa aula de hoje. Vou ficar grandona aqui, né? E aí, nossa aula de hoje começa lá pelo exercício 7, tá? Tem essa... Depois do exercício 7, desculpem. Tem essa plaquinha aí, né? Aí, escrito assim, mais uma placa com erro ortográfico. Veja a importância de se escrever corretamente. Aprenda outras regras. Ou seja, a regra do G de garagem e J de jaca. Tá bom? Hoje a gente vai ver, então, essas regrinhas. Vamos lá. Nós devemos, então, usar a letra J. A letra J nas palavras de origem africana ou indígena. Por exemplo, acarajé, biju, beiju, canjica, genipapo, jerimum, jiboia, giral, pajé, moji. Essas são palavras que têm ou origem africana ou origem indígena, ok? Vamos sempre usar, então, a letra J. Nas palavras que indicam ações terminadas em jar, ger e ejar, tá? Ou seja, arranjar, termina com jar. E lisonjear, vendo ó, o E, o A, o R, depois do J. Despejar, ultrajar, viajar, e assim por diante, tá? Quando nós estivermos finalizando as nossas palavras e elas forem com ar, ear, né? Ou ejar, a gente usa, então, o J, tá? Nas palavras derivadas de outras em que já existe a letra J. Ou, por exemplo, granja, de granjeiro, majestade, majestoso, majestático, né? O sinônimo aí. Laje, lajear, lajeado, nojo, nojento. Percebam que a nossa palavra primitiva, ela tá derivando outras, por exemplo, a última aí, nojo, derivado nojento, né? Já existe a palavra com J, então nós vamos usar nas que vêm em seguida dela, né? Que surgem a partir dessa nossa palavra primitiva, ok? E aí, pessoal, vamos aprender a regrinha do G. A do J é bem simplesinha, né? A do G também. Então, as palavras que são terminadas em ágio, égio, ígio, ógio, úgio. Vamos sempre lembrar do A, E, I, O, U, né? Com o Gil no final, bom? Tem o vogal, mais o Gil, eu uso o Gil, tá? Pedágio, régio, colégio,
prestígio, relógio, refúgio. Percebam? O I e o O no final da palavra, eu uso o G, tá? E antes do G, alguma das vogais, ok? Nas palavras que terminam com gen, agem, igem, ugem, tá? Massagem, selvagem, mixagem, fuligem, ferrugem, para exceções com pagem e lambugem, tá? Essas são as únicas exceções dentro da nossa língua portuguesa que nós vamos usar o J. Então, assim, tranquilão de decorar essas duas exceções, tá? Porque são só duas dentro de uma infinidade de palavras na nossa língua, né? E aí também nas palavras derivadas de outras que já têm a letra G. Percebam que na letra S, na letra Z, na letra J e agora na letra G, todas elas, nós temos essa regrinha de palavras derivadas. Quando a minha palavra primitiva traz essa letra, ou a G, ou a S, ou a Z, ou a J, eu vou usar nas suas derivadas as mesmas letras. Então, aqui, ó, tingir, tingimento, tingido, fingir, fingimento, fingido. Percebam que, por que a gente traz essa regra aí de quando usar o G e quando usar o J? Prestígio. Não parece que nós estamos falando com a letra J, né? Aqui, a mesma coisa. Biju, canjica, a gente parece que já tá falando com a letra J, mas aqui no G também. Colégio. Porque o G na língua portuguesa, ele tem mais de um som. Por exemplo, ele tem o som de gu, de ge, de ga, ge, gi, go, né? E aqui ele tem o som de G, de J, né? G, igual o J quando a gente fala as palavras biju, relógio. Percebem? Que eles são muito parecidos no seu som. Mesmo som, grafia diferente. Ok? Fingido. Parece que nós estamos escrevendo com J. Mas o som é igual e a grafia é com G, é diferente do som. Ok? Regrinhas bem básicas, bem tranquilinhas aí da gente entender. Ok? Ficou com alguma dúvida? Manda para a Pro que a gente conversa, tá bom? A Pro tenta explicar mais uma vez para você. Na aula de sexta-feira também, se ficou com alguma dúvida, a Pro tenta explicar novamente que vai dar tudo certo. Ok? Então vamos lá. Aqui na apostila trouxe uma coisinha aqui que é muito importante. Se vocês já decorarem isso, vai facilitar muito a vida de vocês lá na frente. Porque, por exemplo, lá no 8º ano, tem gente que tem dificuldade nisso aqui. Então, se você aprender essa palavra, ó, não confunda viagem com viagem, com J, tá vendo? O G e com J. Nós temos as duas palavras e as duas estão certas. Porém, quando escrevemos viagem com o G, ela é substantivo. E quando nós escrevemos com o J, é verbo. Ou seja, para uma boa viagem, só viagem com cinto de segurança. Percebam, a mesma palavra, o mesmo som ao se pronunciar, nós temos ela na mesma frase, só que escrita diferente. O que isso significa? Significa que com G é quando eu estou dando substantivo, eu estou dando nome a alguma coisa. Então eu falo, eu vou fazer aquela viagem, né? Mas quando eu falo aquela viagem, que eu vou fazer? Eu estou agindo. Então, é o verbo viajar, é o ato de viajar. Então, é com o J. O viagem, ó, para uma boa viagem. Não é aqui não é verbo, aqui não é nenhuma ação. Aqui é um estado, né, no caso. É o substantivo, é o nome do que se vai fazer. E aí, quando você vai falar a viagem que você vai fazer, só viagem com cinto de segurança, ou seja, só haja dessa forma com cinto de segurança. Então, a gente tem que ter aí essa, ó, por exemplo, quando ele deseja a boa viagem, ele usa o substantivo para indicar o nome do que você vai fazer e não propriamente a sua ação, ok? Então, essa é uma regrinha muito importante do G e do J.
Viagem com G, substantivo. Viagem com J, verbo. Ok? Tá bom. Lá na página 82, então, tem a questão 8. Depois de ler todas as regras, corrija a frase da placa e explique que regra você usou para a grafia correta da palavra. Essa placa aqui. Garagem. Tá certo? E aí? Trouxe como opção de resposta. A palavra escrita corretamente é garagem, com G. A regra usada é palavras terminadas em agem, igem e ugem. São escritas com a letra G. Beleza? Ó. Aqui, ó. A segunda colchetezinha aí, ó. Agem. Vendo? Mixagem, lagem, selvagem. Quando, então, nós temos a agem, a gente, então, usa o G, tá bom? Para escrever a palavra. Aí, na página 83, desculpa. Começa lá. Vamos ver se você compreendeu o assunto. Aí, fala assim, complete os espaços do texto com a letra S, Z, G ou J. Na navegação de Fortale, e aí, é o Z ou S? Brasil é com Z ou com S? Para Caiane, aproveita, vai por com as letrinhas, porque deixa ficar mais fácil, tá? Para vocês já ir completando aí também. Ó, na navegação de Fortaleza, Brasil, para Cayenne, na Guiana Francesa, o vento e a correnteza oferecem o mais agradável cruzeiro, principalmente para os veleiros, que avançam até 200 milhas por dia com o vento em polpa. Fazendo essa viagem em 1888, a única preocupação que tomei foi a de manter a distância de segurança de pelo menos 100 milhas da costa quando nos aproximamos da foz do Rio da Amazônia. Essa foz tem 320 quilômetros de largura, com ilhas enormes, como a de Marió, com 48 mil quilômetros quebrados, uma área do tamanho da Suíça. Aí é um texto aí do Bernardinho, tá? Então, enquanto eu fui lendo, acredito que vocês foram completando aí as letrinhas, ok? É as mesmas regrinhas, tá? Quando usar o S, quando usar o Z, quando usar o J, quando usar o G, bom? Aí, 2. Treine a escrita das palavras que indicam ação e são terminadas em isar e isar, com S e com Z. Reveja as orientações dadas e complete as frases com as palavras derivadas das que estão nos parênteses. É preciso avisar o professor quando você for faltar às aulas. Percebam, entre parênteses está a palavra que você precisa usar, tá? Então, eu vou só lendo e vocês vão tentando fazer aí enquanto eu tô lendo, tá? Eu vou falar a palavra que tem que estar aí no meio e você define se é com Z, com isar, com S ou isar com Z, tá? Então, ó, o diretor gosta de formalizar suas decisões por escrito. Os professores já analisaram as questões dos exames finais. D. É necessário concretizar as metas traçadas no começo do ano. A prefeitura deve canalizar o rio para evitar novas enchentes. A banda teve de bis. Esse eu não sei, gente. Olha, me pegaram. Bizarre. A última música. Eu não sei o que significa. Depois eu vou procurar no dicionário, para depois a gente discutir sobre essa palavra na aula de sexta, tá? Eu não sei o que significa bizarro. Enfim, essas eram as palavrinhas. Então, para completar, a prof já trouxe aí, ó. Avisar com S, formalizar com Z, analisaram com S, concretizar com Z, canalizar com Z e bizar com S. O que acontece aqui? Na A, na C e na F. Todas elas são com S.
percebam. Por quê? Nas palavras primitivas, como análise, aviso e bis, elas têm a letra S. Então, nossa palavra derivada dela vai vir com a letra S. As outras não têm o Z, percebam? Então, ela já vem com o Z. Lembra lá da regrinha do Z? Ah, é que tá no outro slide. Mas se a gente voltar aqui na nossa apostila, ó, a regrinha é com o Z, ó. Nos substantivos abstratos, terminados em esa... Ah, não é esse aqui. Aqui, ó. Nas palavras derivadas de outras que têm Z, ou que não tem Z, né, no caso. Aí, a gente conseguiu colocar canalizar, concretizar e formalizar, ok? Essas eram as respostinhas, então, dessa questão 2. Da questão 3. Escreva as palavras no diminutivo. Ou seja, A, nó, nozinho. B, pé, pezinho. Coisa, coisinha. Giz, gizinho. E, asa, asinha. E aí? É com Z? É com S? Fica assim, então, ó. Nó, nozinho. Pé, pezinho. Ambos com Z. Ó o giz. Giz já tem o Z, então vamos usar o Z. Isso é uma regra clara. Agora, coisa e asa tem o S. Então, vamos usar o S quando formos escrever. Vai ficar coisinha com S e asinha com S também. Tá bom? Essa, então, é a respostinha aí da questão 3. Vamos para a questão 4. Observe o diminutivo das palavras anéis, anéisinhos, caracóis, caracóizinhos, degraus, degrauzinhos. Por que o diminutivo das palavras foi escrito com a letra Z e não com a letra S? E aí? Coloquei aqui, ó, o que eu esperava de vocês. Espera-se que os alunos respondam que os diminutivos foram escritos com Z, porque nas palavras primitivas, anel, caracol e degrau, não há a letra S, que era a nossa regrinha. Quando não há a letra S nas nossas palavras primitivas, nós vamos usar a letra Z. Se houvesse essa letra, seria repetida no diminutivo do plural, como está em casa, casinha, ok? Então, quando não temos a letra Z na nossa palavra primitiva, então nós vamos usar ela nas letras, nas derivadas, ok? Se há o S, no exemplo aí de casa, então casinha tem que estar em S, porque se tem o S ou o Z na palavra, a gente tem que usar ele como obrigatório, tá bom? Vamos para 5. Reescreva as frases, derivando um substantivo abstrato de cada adjetivo em destaque. Observe o modelo. A água é pura e limpa. A água tem pureza e limpeza. Então, vamos lá. Sua carta é bela e clara. Seu caráter é honrado e nobre. C. Sua opinião é franca e lúcida. Seu raciocínio é rápido e nítido. A 5 está na página 84. Então, vamos lá, vamos pensar. Sua carta é bela e clara. Como que ficaria? Sua carta tem beleza e pureza, igualzinho o exemplo que trouxe no enunciado do exercício. E a B? Seu caráter é honrado e nobre. O seu caráter tem honradez e nobreza. Sua opinião é franca e lúcida. Sua opinião tem franqueza e lucidez. Seu raciocínio é rápido e nítido. Seu raciocínio tem rapidez e nitidez. Então, para vocês copiarem aí na apostila, essa ficaria a respostinha da 5. Bom? Percebam, quando nós temos o S nas palavras, não temos o Z. Aqui, como não tem nenhuma vez o S de bela e clara, honrado e nobre, franca, lúcida, rápido e nítido, todas as palavras nós usamos o Z. Percebam que rapidez, nitidez e lucidez, elas estão com a terminação no Z. Mesmo que o S teria esse papel. Mas como não tem o S na palavra, nós usamos o Z. Beleza? Então, tá bom. Um tempinho para que vocês possam copiar. 6. E acho que última. Ah, depois ainda tem o divirta-se, tá? Complete as palavras com J ou G, tá? Então, ó.
alguma coisa, tem que colocar o G ou o J aí, ó. Engenho, coragem, genipapo, ingênuo, pedágio, carreira, giló, jesuíta, carruagem. E aí? Com J ou com G? Entenderam? Vamos lá, vou dar um tempinho rápido aí para vocês tentarem fazer. E a Pro vai corrigir com vocês. Vamos ver qual é o nível de acerto de vocês aí nessa questão 6. Vamos ver se vocês aprenderam o uso do G e do J. Vamos lá? Então, ó, coragem agem, J ou G. Engenho de engenharia e engenheiro já vem com G. Então, vamos usar o G. Carruagem, uagem, né? Genipapo é uma palavra de origem africana ou indígena. Jesuíta, giló, ingênuo, pedágio, uio, tá vendo? Ágil, lembra do Gil? Se tem uma vogal e o Gil, G. Carreira, cerejeira. Nossa, gente, eu li carreira, tô feia, hein? Vocês devem estar rindo aí de mim. Tá, mas cerejeira. Meu Deus, tá feia a coisa aqui. Então, cerejeira com J, porque cereja se escreve com J. Ela é uma derivada da palavra cereja. Aí depois vem o divirta-se. Então, vamos pensar. Jacaré, giló, caju, joaninha, jornal. E esse outro eu não lembro. Jangada, lembrei. O que o nome das figuras tem em comum? Vou falar de novo. Jacaré, giló, joaninha, caju, jornal, jangada. E aí, nós temos 6 imagens e as 6 tem qual letra dentro dela? Porque assim, ó, todas são palavras escritas com a letra J. Jacaré, caju, giló, joaninha, jornal e jangada. Todas com a letra J. Então, essa é a respostinha aí para vocês colocarem aqui, ó, no Divirta-se, tá bom? Aí, pessoal, essas atividades da 21 e a 25 lá do Continue Aprendendo, depois, quando acabar as atividades diagnósticas, nós faremos juntos, tá? Porque agora vocês não estão tendo tempo, ok? Então, é isso. Deixa eu ver aqui o que falta. Era isso. Não tem mais nenhuma atividade para ser feita. Então, é isso. Um beijo. Se ficou com dúvida, manda lá no WhatsApp ou anota aí no cantinho da apostila que sexta-feira a gente vai falar sobre isso na aula ao vivo, tá bom? Beijos. Até mais. Calma aí. Beijo, beijo. Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério, pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro